Existem diversas lacunas relacionadas aos cuidados das mulheres que convivem com a doença de Parkinson. Hoje se sabe que a prevalência na doença de Parkinson é cerca de 1,4 vezes maior em homens do que em mulheres. E percebemos que nos ensaios clínicos, nos estudos, a maior parte dos indivíduos incluídos são indivíduos do sexo masculino. Existem pesquisas, aliás, que demonstram que as mulheres costumam receber o diagnóstico de doença de Parkinson de forma mais tardia. Também são encaminhadas aos especialistas de forma mais tardia e podem receber um menor suporte social. Por isso é tão importante a gente comentar sobre o assunto. Existem diversas diferenças do ponto de vista biológico, tanto em relação aos sintomas motores como em relação aos sintomas não motores, em relação ao sexo biológico na doença de Parkinson. Por exemplo, as mulheres com a doença de Parkinson podem apresentar mais discinesias, tanto por conta do seu menor peso corporal, como por conta de algumas diferenças em relação ao seu metabolismo. Por outro lado, também é indicado que as mulheres elas apresentam mais frequentemente o subtipo, o fenótipo tremulante, em que predomina o tremor. Do ponto de vista não motor, as mulheres com doença de Parkinson, elas costumam apresentar mais alterações de humor, como a depressão e a ansiedade, e também se queixam mais de fadiga e de dor do que os homens. Os homens, por sua vez, eles podem apresentar, de acordo com os estudos, mais transtornos cognitivos e alterações gastrointestinais. Além disso, as mulheres elas apresentam mais a síndrome das pernas inquietas, enquanto os homens apresentam mais desordem de controle dos impulsos. Nós, no consultório neurológico, não costumamos questionar muito sobre o ciclo de vida reprodutivo feminino, mas nós deveríamos. Por exemplo, é sabido hoje em dia que as mulheres com a doença de Parkinson podem apresentar alguma piora sintomática no período pré-menstrual, no período da perimenopausa e também durante a gestação. A gestação é outro aspecto que a gente não costuma pensar muito em pessoas que convivem com Parkinson. Entretanto, cerca de 5% das mulheres com a doença de Parkinson possuem menos de 40 anos, ou seja, ainda estão em fase reprodutiva. E existem pouquíssimos estudos sobre o assunto. O que se sabe é que o medicamento levodopa possui um melhor perfil de segurança e demonstrou uma segurança maior em alguns estudos, portanto, é possivelmente o medicamento mais seguro. Os agonistas dopaminérgicos, por sua vez, possuem dados insuficientes, mas podem inibir a lactação e, portanto, não serem tão interessantes no período puerperal. Por outro lado, a amantadina é uma medicação conhecidamente teratogênica e, portanto, pode causar danos aos bebês. Os inibidores da CONT e os inibidores da MAO não possuem dados suficientes em relação aos aspectos de segurança na gestação. Portanto, nós vemos que é necessário individualizar o tratamento e sempre adotar a medicina de precisão na terapia dos indivíduos com a doença de Parkinson, sobretudo investigando esses aspectos particulares em relação ao sexo biológico, tanto do ponto de vista físico como psicossocial. É necessário entender as mulheres que convivem com Parkinson e, mais importante, dar voz às suas necessidades e amplificar as vozes dessas mulheres que convivem com Parkinson.